agora começa o meu, o seu e o nosso Entre Prosas e Divagações. E aqui quem vos fala, Tiago de Souza. Estou morrendo de ansiedade para as 8 Já começamos bem. Estou morrendo de ansiedade para as 8 da noite, onde meu São Paulo vai jogar e o Corinthians perdeu pro Atlético Goianiense e eu tô nessa expectativa. Será que meu time também vai perder pro América Mineiro, né? É aqui ou lá? É aqui. Vai ser 4-0 pro São Paulo. E vocês já acabaram de ouvir a voz dele, que acabou de zicar o meu time, Danilo Sanfelice. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Eu não ziquei, né? Mas é uma coisa óbvia. O América tá muito mal esse ano. É um time razoável até, mas tá muito mal. E o São Paulo toma muito gol, mas é um time até que bom. Então eu acho que São Paulo vai passar fácil e vai pegar o Atlético Paranaense na semifinal. Eu não acredito que o América Mineiro esteja tão mal. Ele vem fazendo uma boa campanha na Copa do Brasil. Meteu um show no fogão, pô. No fogão do estadunidense lá. É verdade, mas o problema do Fogão é que o Fogão tem um treinador que ainda não entendeu que... O John Tex. Não, mas esse é o presidente, né? É verdade, esse é o presidente. O treinador do Botafogo, ele ainda não entendeu que no Brasil é um processo. Não pode chegar aqui e achar que vai colocar o time super ofensivo e tal. Ainda mais o time do Botafogo. Ele às vezes toma umas porradas. Mas enfim, eu acho que o São Paulo é bem favorito hoje. Tomara. Então, pessoal, nós hoje não vamos falar de futebol, mas vamos falar de uma coisa que também pode te dar um golpe, né? Já que o futebol pode dar um golpe e te machucar muito, tá ligado? É verdade. Aí nós vamos falar sobre política. Em vários aspectos. Nós vamos falar sobre política, vamos falar sobre a iminência de um futuro golpe feito pelo governo Bolsonaro. Vamos falar também sobre como a história do Brasil ela foi desenvolvida em torno de vários golpes dentro da política, como a gente é um estado que muito jovem lidando com a democracia e que a nossa história nunca nos favoreceu dentro desse conceito, né? Então logo nós estaremos no tema. E falando em golpe no futebol, o Gabigol deu um golpe ontem, viu? Ele deu um chute no Fernandinho, né, velho? Não é só uma figura de linguagem. Não é só uma figura de linguagem, não. Então vamos lá. Já a gente retorna com o episódio. Então vamos lá, pessoal. Então, pessoal, como o Thiago falou, nós vamos iniciar o episódio hoje trazendo uma questão histórica, né? O objetivo é mostrar como a democracia brasileira é extremamente frágil, além de ser jovem, né? E como ao longo do processo histórico republicano brasileiro, ela foi muito usada a favor das elites e então existe uma democracia para os ricos e outra democracia para os pobres e tal. Isso desde a formação republicana de fato. Então a gente vai começar logo já a partir desse ponto especificamente, que é a formação republicana brasileira em 1889, e nesse momento surge a Guarda Nacional. E o problema dessa Guarda Nacional é que é a primeira polícia nacional brasileira, né? E o problema disso que já mostra como que o Brasil já seria pouco democrático nesse momento, que essa Guarda Nacional ela servia única e exclusivamente para defender os latifundiários, né? Então ela é uma Guarda Nacional, portanto, teoricamente, representaria os interesses da nação, mas na prática ela servia como uma guarda particular dos latifundiários, né? Para os capangas dos fazendeiros, né? Então, desde a formação da República Brasileira, a gente já tem o que uma parte dos historiadores entendem como uma autocracia, ou seja, um governo muito ligado a poucas pessoas, poucos empresários, poucos latifundiários, e um governo que representa esses interesses, né? Não é nem uma classe dominante, é um pequeno grupo dentro dessa classe dominante. Então, a política brasileira já nasce muito centralizada, muito problemática. E essa a chamada Primeira República, ela se caracteriza pela política muito famosa, chamada política do café com leite, onde as elites paulistas e mineiras, que eram as mais rentáveis nesse momento, as mais desenvolvidas economicamente nesse momento, elas assumiram o controle da política brasileira, do controle tanto econômico quanto político, e passaram a se
alternar no poder, um acordo entre elas alternando no poder. Então não é exatamente uma democracia, porque não tinha, de fato, uma pluralidade política evidente. E essa situação de alternância de poder, ela dura até 1930, que quando, para variar, tem uma crise econômica mundial, né, a crise de 29, que reflete naturalmente no Brasil, e como consequência dessa crise econômica, há uma consequente, como eu e o Thiago vivo falando aqui, uma consequente crise política que faz com que os paulistas desrespeitem essa ordem de alternância de poder, tentam tomar para si esse novo governo, né? Então, quebrando a alternância, e isso gera naturalmente uma crise, uma disputa muito grande, e o Vargas, o gaúcho, o Getúlio Vargas, se aproveita disso e assume esse vácuo de poder e toma para si a presidência na chamada Revolução de 1930. Aí a gente surge um novo problema de ordem democrática, que é a ausência de Constituição, né? Então Vargas assume a presidência, resolve esse problema político inicial, mas promete uma Constituição breve. Então promete que o Brasil, que o seu governo ia elaborar uma Constituição, ia colocar em prática uma nova Constituição, mas isso não acontece, né? Os meses vão passando, os anos vão passando, e daí a gente vai para 1932, que é uma revolução paulista. Eu não vou me aprofundar muito, a gente podia fazer um episódio só sobre isso, inclusive, mas a revolução é a revolução constitucionalista, que é justamente a elite paulista lutando por uma nova Constituição, que era uma promessa do Vargas, mas que também tinha um interesse econômico muito grande por trás, que eu não acho que vale a pena a gente se estender muito aqui, fica a ideia para fazer um episódio só sobre isso, mas que é uma luta desses dois lados, né? Tanto de fato pela luta constitucionalista, é o que faz a população e as ruas, né? Mas tem o interesse econômico da classe empresarial, mas especialmente rural paulista, muito grande. Isso em 32. Em 35 a gente também tem, um pouquinho depois, um outro movimento popular muito grande, agora no Nordeste, que é a intentona comunista de 35. Porque nesse momento, nos anos 30, no Brasil, o comunismo era, não só o comunismo, como o anarquismo também, era muito popular entre os trabalhadores, né? E não só popular, era uma proposta diferente do que tem hoje em dia, né? Hoje em dia é um comunismo muito eleitoral, né? Muito pacífico. Naquela época não, era uma ideia de fato de fazer revolução, pegar em armas e tomar o poder e tal. E era realmente muito popular essa ideia entre os trabalhadores brasileiros. E em 35, portanto, há uma revolta, uma tentativa de revolução em Natal, né, no Rio Grande do Norte, e o governo sufoca, assim como o governo sufocou os paulistas em 32, sufoca os comunistas em 35. Mas mostra que nós já tínhamos um período de uma democracia já autoritária, inclusive os comunistas eram bastante perseguidos já, com torturas e tal. Isso não é algo comum às ditaduras, já dentro de um regime teoricamente democrático já tinha torturas contra trabalhadores comunistas e anarquistas especialmente. E mesmo que a Constituição tenha sido feita em 34, ainda não era algo muito, muito plural, né? Como foi, por exemplo, de 88, pós-ditadura militar. Então, nós vivíamos um país bastante autoritário ainda, né? Bastante focado aos interesses dos mais ricos e tal. Muito mais intensamente do que hoje em dia. Então tem essa tentativa comunista de 35 e, como consequência ela, no fim de 1936, há o golpe do Getúlio Vargas, formando o Estado Novo em 1937, né? Então aí a gente já tem a formação de um golpe, já claramente um golpe, fechando tudo e centralizando o poder para si. Pode falar, Thiago. Então, em relação a isso do Getúlio Vargas, é bom a gente trazer que esse tipo de movimento autoritário ele estava ocorrendo no mundo inteiro, né? Tanto que no Era dos Extremos, do Hobsbawm, ele vai falar que ali, chegando próximo ao início da Segunda Guerra Mundial, em 39, eu acho que eram só 12 países tinham uma democracia liberal, entre aspas, né?
porque esses movimentos autoritários eles estavam cada vez mais potentes no mundo, né? Nós tínhamos o nazifascismo, o fascismo, tinha o franquismo na Espanha, aqui no Brasil a gente tinha o Getúlio Vargas, então era algo muito pertinente ao período. Só que o Brasil, assim como todos os países da América Latina, vão sofrendo mais pressão e mais pressão política externa, e como você vai falar no decorrer desse bloco do episódio, a gente vai vendo que a democracia no Brasil, ela a todo momento vai sendo mitigada, né? Exatamente. E tem também o Salazar no Portugal, né? Outro fascismo que durou bastante. Então, depois desse golpe de 36, a gente tem esse período de ditadura, que durou até 45, e é um período muito marcado por dois lados da mesma moeda, né? Primeiro, um lado extremamente repressor, então um lado com muita tortura, muita investigação ilegal, né, naturalmente, e a tortura que é tão conhecida no regime militar, né, pós-64, ela nasce muito forte nos anos 30 no Brasil, especialmente no Estado Novo do Vargas, então, especialmente contra operários comunistas e anarquistas, mas não somente. Esse período antidemocrático também é marcado pelo outro lado, né, que é o lado populista, do Vargas entender que para ele mitigar, né, para ele acabar com as revoltas trabalhadoras, um bom caminho seria estabelecer direitos trabalhistas, né? Então, embora os direitos trabalhistas sejam, sim, uma vitória do povo brasileiro, dos trabalhadores, daqueles que no passado fizeram greves e tal, também é uma estratégia muito grande do Vargas de fazer com que esse trabalhador fique ao seu lado, né? Então, a formação da CLT e tudo que o Vargas fez, tanto no Pacaembu quanto em São Januário, né? Ano a ano dava, entre aspas, um novo direito, fazia uma festa e tal. É uma versão muito populista, muito marcada nesse governo, nesse Estado Novo. Isso dura até 45. 45 tem a eleição, uma eleição muito peculiar, que elege um general, né? Elege o general Dutra, e nesse momento o principal partido brasileiro, mais popular, é o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que elege muita gente, né? O PCB consegue nessa eleição eleger muitos deputados e tal. E isso é curioso porque logo depois, em 46, o general Dutra fecha o PCB e caça todos esses mandatos, ou seja, estamos num regime democrático, liberal, e o principal partido, o partido mais popular, que mais elegeu políticos, é caçado. Então, não é exatamente algo muito democrático, que corrobora com a nossa opinião de que o Brasil, historicamente, tem problemas nessa democracia liberal muito, muito evidentes, né? E isso também é muito comum, muito fácil de perceber nos anos 50, né? Entre 1950 e 1964, a gente teve 6 tentativas de golpe, sendo as duas últimas, 61 e 64, as mais latentes, né? Mas durante toda a década de 50, a gente teve várias tentativas de golpe, especialmente dentre o conclave entre militares e classe empresarial brasileira. Em 61, teve a tentativa de golpe mais evidente, quando o João Goulart ele é impedido de assumir a presidência depois da renúncia do Jânio Quadros. E isso faz com que o Brasil, entre 61 e 63, viva um parlamentarismo, né? Ou seja, o João Goulart, ele teoricamente era o presidente do Brasil, mas por conta dessa movimentação política, ele acaba tendo muito menos poderes. Isso acaba em 63, quando o povo vota pela volta do presidencialismo, e o João Goulart, de fato, assume a presidência e começa a colocar em prática uma série de reformas que eram muito importantes para o Brasil naquele momento e que, de fato, inclusive, existem hoje em dia provas documentais disso, que o próprio Estados Unidos fez, a CIA e tal, fizeram estudos nessa época, como desenvolver o capitalismo brasileiro, e essas reformas, tanto reforma tributária, reforma jurídica e reforma especialmente agrária, eram muito importantes para o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Era essa a intenção do João Goulart, né?
Mas como a gente viveu uma época de muito medo ao comunismo, né? Em uma época de pressão estadunidense muito grande sobre a política brasileira, como é até hoje, mas naquela época era ainda mais intenso, essas reformas foram vistas como algo comunista, né, algo mais à esquerda e tal, e tinha um medo muito grande também que o Brasil se tornasse Cuba, né, porque a Revolução Cubana tinha acabado de acontecer logo ali muito pertinho do Brasil. É um contexto histórico muito específico, mesmo de Guerra Fria, inclusive, e isso fez com que essas forças militares se organizassem de uma forma realmente muito coesa, junto com os empresariados, né? E, de fato, colocassem em prática o golpe militar, que daí sim deu certo em 1964, 31 de março. E daí a gente viveu o período ditatorial mais longo brasileiro, assim, né? De 64 até 85, de pura... A ditadura civil-militar que a gente já conhece, a gente já fez vários episódios sobre isso. E também de muita repressão, de muito participação dos Estados Unidos na política e na economia brasileira e tudo mais. E isso durou, não vou me adentrar muito, como eu disse, a gente tem vários episódios sobre isso, e isso não é o tema principal do episódio de hoje. Se a gente for falar de regime militar, a gente acaba depois de amanhã aqui. Isso durou até 85, quando há o início de uma transição. Mas isso é um ponto muito importante, que a ditadura civil-militar no Brasil não acaba com uma ruptura, como é na Argentina, no Uruguai, no Chile, etc. No Chile ainda não, no Chile aconteceu o mesmo processo que o Brasil, ainda um pouco pior. No Brasil não tem uma ruptura, né? Então no Brasil há um grande acordo nacional para passar pano para todos os ditadores, para todos os empresários que participaram disso, para todos os torturadores, etc. Fala aí, Thiago. Assim como quase tudo no Brasil é feito a partir de acordos, né? Independência do Brasil, a abolição da escravidão também foi, apesar de não estava mais sustentável manter o sistema escravocrata no período, mas a Lei Áurea é um acordo e tudo mais. Então, como você falou, né? Não tem uma ruptura. Se não tem uma ruptura, as pessoas não entendem que aquilo que aconteceu foi algo ruim, né? Nos Estados Unidos, o processo de escravidão vai acabar a partir de uma guerra, tá ligado? Então, mesmo lá que acabou com uma guerra, os caras não fizeram nada com aqueles que defendiam o sistema escravocrata, e aí surge a Ku Klux Klan, né? Então, mesmo com o processo de guerra, de ruptura, ainda acontece a formação desses grupos. Imagina no Brasil, né, que tipo, as coisas não terminam com ruptura. A gente vê hoje o nosso presidente defendendo a ditadura claramente, tá ligado? Então, não teve um processo de ruptura. As pessoas que fizeram as coisas que fizeram não sofreram nenhuma represália. É o que nós temos hoje, né? A gente viu alguns anos atrás o presidente, eu acho que ele nem era presidente ainda, né? Que ele falando, foi num quilombo e tratando as pessoas com termos usados na época da escravidão. Sim, sim. É bem bizarro. E isso 300 anos depois, né? Mas justamente a ausência de ruptura. A gente não teve ruptura na independência do Brasil, a gente não teve ruptura na República. Não foi um processo foi um processo de um acordo, de vários acordos entre as elites, né? E não de fato de ruptura. O que manteve naturalmente essas instituições, outrora coloniais, outrora escravocratas, e no caso da ditadura civil-militar, manteve polícia militar, manteve rota, manteve etc. Né? Manteve essas instituições criadas na ditadura com outro propósito, que hoje em dia lidam na democracia liberal brasileira. Justamente pela essa ausência de ruptura muito evidente. Então, em 85 tem esse grande acordo, né? Tem esse processo que dura até 88, com a Constituição, mas a eleição é de 89. Tem essa redemocratização. A Constituição de 88 é, de fato, muito mais plural do que todas as outras na história do Brasil, mas também ela é muito mais um documento escrito do que uma prática, né? Então, tem vários problemas da época da ditadura que seguem acontecendo. E é uma coisa muito mais para inglês ver do que, de fato, de democratização, né?
E daí a gente vem com as eleições do Collor, né? E as eleições do Collor em si tem uns problemas que é a manipulação da Rede Globo contra o Lula, né? Muito histórico, muito evidente, muito sabido hoje em dia, que mostra, né, que aquela democracia liberal ainda está muito, muito frágil, né? Ainda está sendo usada naquele momento um poder midiático para interesses de uma classe empresarial muito específica. Então, ainda uma manutenção dessa autocracia, né? Uma autocracia burguesa, naturalmente. Então, tem o impeachment do Collor depois, daí sim um movimento popular amplo e tudo mais. Daí a gente tem um período que estabiliza, entre aspas, acho que estabiliza, né? Apesar dos problemas, mas estabiliza uma democracia que é Itamar Franco para frente. Né? Depois do impeachment do Collor, tem um restinho de governo ali com o Itamar Franco, que era o vice. Daí tem a FHC, 8 anos, Lula, 8 anos. Aí fica uma democracia liberal clássica. Né? Coisas boas e coisas ruins, com o agravamento do problema, que é o uso da mídia para atacar governos e para manipular tentativas de impeachment e tudo mais, mas que a democracia brasileira conseguiu manter relativamente estável. Né? Tem muitos problemas, mas não é uma democracia clássica, liberal, mas ainda assim conseguiu se manter ali. Até chegar no governo Dilma. Né? O governo Dilma tem um problema, assim, que assim, o governo Lula ele conseguiu se manter, apesar da mídia, apesar do ataque feroz da mídia e tudo mais, porque ele, primeiro, que é o Lula, né? O Lula é um político muito capaz, muito inteligente e tal, político de fato, né? Mas também tinha a questão econômica, né? O Brasil vivia um momento de boom das commodities muito grande, isso traz um crescimento econômico muito evidente, e como eu e o Thiago sempre fala, paz econômica é paz política, né? Se não tem paz econômica, a política vai pro saco, né? Então o Lula conseguiu ver isso. A Dilma já pega um país um problema econômico já mais evidente. O Brasil sofrendo as consequências mais tardias da crise de 2008 e da queda do preço das commodities. Daí ela comete, na minha opinião, um erro, que é manter o gasto do governo muito alto. E, obviamente, a conta não é fechada. E ela também não é o Lula, então não tinha capacidade de se organizar tão bem dentro desses grandes agentes políticos, dentro dessa democracia liberal corruptível demais no Brasil. Ela não conseguiu fazer isso e vem o processo que alguns chamam de impeachment, nós aqui chamamos de golpe, que é o processo pós-2014, que quando a Dilma ganha uma margem muito pequena, a direita já começa com recontagem de votos e tal, algo que ela sempre fez, né? Não é nada de novo, vai acontecer de novo em 2022, vai acontecer de novo em 2026, sempre que a esquerda ganhar, não só no Brasil, em toda a América Latina isso acontece, então é algo normal, infelizmente. Porém, o que se vê depois é um grande acordo novamente entre mídia, entre empresariado e entre muitos agentes políticos para achar um bode expiatório para conseguir tirar a Dilma do poder, né? Já que não conseguiram na eleição, ia conseguir de alguma outra forma. E esse bode expiatório foram as chamadas pedaladas fiscais, que é o que todos os governos brasileiros fazem pós-democratização, inclusive o Bolsonaro fez isso nos seus governos atuais, nos seus anos de governo, mas que, né, de fato configuram um crime de responsabilidade. Então, embora todo mundo tenha feito, quando ela fez foi um crime de fato, né, não só um crime teoricamente, e isso causou o impeachment dela, do ponto de vista jurídico. Né? Agora, do ponto de vista político, tem todos os interesses empresariais e políticos, especialmente empresariais, por trás. Então, esse podcast deixa claro que nós entendemos como um golpe, a gente já afirmou isso várias vezes aqui, não é novidade para ninguém. Sinto muito se vocês ficam tristes com isso, mas imagino que não. Então, em 2016, que teve o golpe, aconteceu isso, e pior ainda foi o que aconteceu em 2017 e início de 2018, que foi a prisão do Lula, né? Que daí é muito evidente, já tem várias provas de manipulação do Sérgio Moro, né? Do juiz em questão,
sobre isso, né? Sobre o processo em si, aquela coisa de não temos provas, mas temos fortes convicções, todo esse teatro que foi a prisão do Lula, né? E olha que eu nem sou um fã tão grande assim do Lula, mas tenho que reconhecer que foi um crime que aconteceu contra o Lula. Então o golpe se caracteriza em 3 processos. Primeiro, a não aceitação da reeleição da Dilma em 14, segundo, o impeachment da Dilma, que foi um golpe em si, e o terceiro, o fato final desse golpe, foi a prisão do Lula, que era o líder das pesquisas para a eleição de 2018. Fala, Thiago. Não, desse lance aí da Lava Jato, né, do julgamento e tudo mais, o melhor diálogo, não sei se já assistiu The Office. Já assistiu The Office? É uma série com o Steve Carell e tudo mais, é muito boa, recomendo você assistir. O diálogo sobre o triplex, mano, é The Office total, sabe? O Moro pega assim, eu tenho um documento aqui sobre o triplex. Aí o Lula pega e fala assim, tá bom. Aí ele pega e fala assim, por que você foi visitar o triplex? Porque queriam me vender. Mas você comprou? Não. Eu tenho um documento aqui do triplex. Tá. Ele tá rasurado aqui. Tá, quem rasurou? Eu não sei. Aí o Lula responde, também não sei. Aí fala, mas por que você foi visitar o triplex? Porque queriam me vender. Você comprou? Não. Mano, é muito engraçado, velho. Mano, é The Office total, tá ligado? Mano, é o Steve Carell no seu ápice do Michael, tá ligado? O diálogo do Lula com o Moro, mano. É sensacional. E aí é foda que aí depois o Moro assume lá o super ministério da justiça, arruma uma treta com o Bolsonaro, sai fora. Aí agora ele seria a terceira via, mas não é mais. E isso é incrível, né? Isso tem o lance do Telegram lá também, né? Que pegaram o Telegram dele. Pegaram as conversas dele e tudo mais. Mostraram que se reunia com a outra parte, né? Que com o juiz. Ele ordenou o vazamento dos áudios do Lula na Globo e tudo mais. Então, exatamente. Então é um processo de golpe muito claro. Assim, um cara desse num país mais sério, ele estaria preso, né? Com certeza. Não só ele, todo mundo, tá ligado? É impressionante. E então esse processo de 2014, 16 e 18 para mim é um fechamento de um golpe muito claro para impedir a continuação do governo PT e especialmente a volta do Lula aqui. Para essa extrema direita e direita empresarial naquele momento era muito grave. Digo naquele momento que a direita empresarial hoje em dia tem outra visão, mas aí a gente fala mais tarde. E então tudo isso leva também a ausência do Lula, né, na corrida, e todo esse processo de golpe leva a um ódio, né? Um ódio direcionado, mas sim um ódio da população contra o PT em si e possibilita a direita voltar ao poder. O problema não é que a direita voltou ao poder, porque eu imagino que o plano dos golpistas, o plano desse processo todo seria colocar uma direita democrática no poder, né? Um PSDB, assim, sabe? Um Geraldo Alckmin, um Serra, essa galera, assim. Só que embora seja direita, é uma direita claramente democrática. Exceto o Aécio Neves, mas os seus outros companheiros são democráticos, até que se prova o contrário. Agora, o democrático com visa liberal. Agora, o tiro meio que saiu pela culatra porque eles conseguiram alavancar uma pessoa da extrema direita, né? E daí é que a gente vai fechar esse primeiro bloco, depois da fala do Thiago, e entrar pro agora, né? O que tá acontecendo agora. Fala aí, Thiago. Não, eu só queria fazer um adendo que é o seguinte, né? Eu acho que a ascensão do Bolsonaro ela é um tiro no pé. Você, assim como eu, já estudamos o período entre guerras, né? Da Primeira e Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que a ascensão do Hitler ela se dá a partir de vários movimentos. E um deles são os grupos políticos na Alemanha e os grupos de empresários que entendiam que a ascensão do Hitler podia ser uma boa, porque em algum momento eles iam conseguir manipular o Hitler, né? E fazer com que ele governasse a favor deles. O Hitler nunca deixou de derrubar o capitalismo dentro da Alemanha, né? Isso muita gente enriqueceu com o Holocausto, com
com a guerra e tudo mais, só que eles não conseguiram manipular o Hitler da forma que eles queriam, e é o que a gente vê hoje no Bolsonaro, né? Esses grupos, acredito eu, que tipo, apostaram na ascensão do cara, mas quando ele chegou no poder, os caras viram que o bagulho era muito pior do que eles imaginavam, né? Eles não achavam que era só o palhacinho que ia lá na Luciana Gimenez, lá no Super Pop, e ficar falando, eu odeio gay. Viram que o negócio é bem pior, tá ligado? Exatamente. E isso é uma coisa curiosa, eu concordo com tudo que você disse. Isso a gente assim, historiadores, pessoas de esquerda, sociólogos, filósofos, sempre nós avisamos que ia acontecer isso, ninguém ouviu. Mas quem que escuta a gente, cara? E daí é uma coisa. Amanhã, inclusive, Thiago, vai estar. Amanhã não, gente. No dia seguinte, quando a gente postar o episódio, vai estar assim a capa do Estadão extra. Thiago, do Entre Provas e Divagações, compara Bolsonaro a Hitler. Mas é mesmo. Só que as amarras hoje, que foram criadas depois da Segunda Guerra Mundial, não permitem o Bolsonaro fazer um holocausto. Que se permitissem... É que assim, né? É que você conhece o Adetaio, né? O Adetaio, ele tem uma frase muito, muito, muito foda, né? Que é assim, você pode ser racista, mas você não pode ser antissemita. Então o Bolsonaro, ele fala um monte de coisa racista, já falou uma porrada de coisa racista, e todo mundo fala, não, veja bem, ele não é racista, e blá, blá, blá. Mas se em um momento o Bolsonaro falar um negócio antissemita, acabou. A casa vai cair pra caralho, tá ligado? Exatamente. É isso. Isso é muito evidente, né? Isso é muito evidente. Então, pessoal, a gente acaba esse primeiro bloco, que é o bloco histórico, e agora a gente vai entrar pro bloco de agora, que eu e o Thiago debateremos a atual situação do Brasil, que não é muito boa. Do Brasil, pensando sobre um golpe. Então é isso, já voltamos. Então, pessoal, voltamos aqui pro segundo bloco, onde nós vamos discutir o presente e o futuro do nosso país. Mentalizei aqui, Pai Galo. E assim, iniciando, né, com a eleição do Bolsonaro em 2018, todo mundo sabe o retrospecto dele. Ele é um cara que sempre teve falas autoritárias, defendendo ditadura militar, defendendo a morte dos seus concorrentes políticos e tudo mais. A gente já viu ele num caminhão de som fazendo... usando o microfone como se fosse uma metralhadora e falando, vamos matar todos esses petistas e dá. Então é um cara que ele tá muito ligado a essas ideias autoritárias e fascistas, né? Isso aí foi no Acre, né? Eu vou matar a petralhada do Acre. É, isso aí. E aí, o Acre existe, né, gente? E aí, a gente chega ao ponto onde ele foi eleito, e o Bolsonaro, em nenhum momento, durante o seu governo, ele foi apaziguador no sentido de, tipo, não, vamos ser mais democráticos e blá, 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 usando esse verniz liberal. Não, em todo momento ele sempre deixou muito claro que se não fizessem o que ele queria, um golpe poderia ser a qualquer momento iminente, e aí a gente já viu isso. A gente viu o que ele fez com a Polícia Federal quando a Polícia Federal tentou investigar o filho dele. A todo momento ele pega, o cara que vai investigar o filho dele, ele faz ir pra Itália para fazer um curso, ele aposenta o cara forçadamente, ele troca e manipula para que essas investigações não ocorram, e isso é claramente autoritário, né? Porque a Polícia Federal tem autonomia de investigar quem ela quiser, só que o presidente ele pode fazer essas manobras para que não ocorra. E com o governo do Bolsonaro... Ao longo desses 4 anos tem uma série de alvos, né? Então tem a Polícia Federal, como você falou, tem o STF, e cada hora ele vai mudando de alvo. O STF ele inflama as massas dele para cada vez mais criticar e fica falando, nós temos que acabar com esses caras, não sei o que lá. E assim, o Bolsonaro ele tem esse discurso para suas massas, né, para inflamar ele, mas dentro do Congresso ele é um cordeiro, né? Ele tenta ser aquele cara que articula e não sei o que lá, porque o que interessa para ele é ter as massas dele inflamadas. Sim, e a gente tá isso é um ponto interessante, porque ele se elegeu com um discurso antissistêmico, né? Se elegeu falando que
o problema do Brasil é o sistema eleitoral, o sistema político e tal, que permite muitos acordos, muito com o Centrão e tal, então ele se elegeu criticando isso veementemente. E o que ele faz a partir do momento que está lá, ele não faz algo para desestruturar uma reforma política, para acabar com isso. Seria o caminho de alguém que democraticamente quer mudar isso, né? Sim. Um plebiscito, alguma coisa assim. Não. Mas é um cara que ele... A vida política dele toda, ele foi do Centrão, né? Sim. Então, não tem muito pra onde fugir. Pegando esse fio da meada seu, ele é um cara que, pras massas, ele faz esse discurso inflamatório e tal, o golpe, não sei o que lá, e vai lá, a gente tem que acabar com o inimigo e blá blá blá. Só que dentro do Congresso e dentro dos papéis que ele assina, ele tá sempre articulando com o Centrão. Agora há pouco mesmo, nesse período de propaganda eleitoral, ele destinou uma verba muito grande pra Globo. E aí a gente fica nesse, né? Porque o discurso dele é que ele... Não, a Globo isso, a Globo aquilo, a mídia aquilo. Mas no Diário Oficial tá lá a verba que ele destinou pra Globo. É uma verba muito grande até. E... Ele nesse ponto, ele se assemelha ao autoritarismo do Vargas, né? Porque o Vargas também, ele se dizia o pai dos pobres e tal, mas torturava o trabalhador, sabe? Então, sim, tipo, é aquela coisa de fazer uma coisa no discurso, outra coisa na prática e tal. Então, ele tem essa forma de trabalhar muito, muito clara, assim. O que mostra uma inteligência política, não sei se dele, provavelmente não, mas dos que... A gente tem que ver que o Bolsonaro, ele é cria do mesmo período do Trump, né? Então, a forma do Bolsonaro agir é a mesma forma do Trump, né? O Trump, ele usava o seu Twitter e seus discursos para inflamar suas massas, mas dentro do Congresso Nacional nos Estados Unidos, ele fazia esses acordos, esses discursos mais pacificadores e tal. Tanto que a gente viu o que aconteceu, né? A invasão ao Capitólio foi a invasão a partir das massas inflamadas pelo Trump. Tanto que o Trump está sofrendo uma investigação agora há pouco para entenderem qual foi o papel do Trump nessa invasão. Se ele fez alguma coisa para impedir, se ele não fez. Claramente ele não fez. Ele deixou muito claro que ele queria que isso ocorresse. E no Brasil, e aí a gente entra nessa questão do golpe, que ao meu ver, o golpe não vai ser dado aquele golpe clássico, né, onde você fecha o Congresso e blá 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 blá. Acredito eu que o golpe hoje no Brasil, ele vai ser dado a partir dessas massas inflamadas. Bolsonaro vai inflamar essas massas a um ponto de que fique insustentável, né, a situação. O Lula será eleito, né? Eu tô falando aqui em questão caso o Lula seja eleito. Caso o Lula seja eleito, essas massas vão ser tão inflamadas que nós teremos aí uns 4 anos, vamos botar aqui, uns 4 anos de governo Lula, que vai ser impossível viver dentro desse tonel de pólvora. E o Bolsonaro a todo momento vai estar no seu palanque falando, viu? Porque eu saí, a situação tá assim. Blá, 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 blá. E aí em 2026 ele volta para tentar buscar uma nova eleição. E o golpe não vai ser dado a partir de uma questão clássica que a gente vê, ditadura militar, Vargas, e sim nas ruas, né? Com essas massas. Porque o tesoureiro do PT foi morto em Foz do Iguaçu por um apoiador do Bolsonaro. E é muito claro, as vítimas relatam muito claramente a atuação dos assassinos. Né? Então, assim... A questão dessa massa que você fala, especialmente nesse paralelo Trump e Bolsonaro, é isso, assim, porque assim, o Bolsonaro ele sempre teve 30% do eleitorado a favor dele, independente do que ele faça. Isso é um número muito grande. E tá muito claro que esses 30%, hoje em dia um pouquinho menos, 27%, 28%, que essa galera, é muito claro que é uma galera de extrema direita, né? Uma galera fascista, tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos. Então, de fato, essa galera, ela não larga o osso, ela não vai mudar de opinião em relação ao Bolsonaro. O Bolsonaro pode falar qualquer coisa que esses 25, 26, 27% do eleitorado estará junto. E é, de fato, um eleitorado muito combativo, né? Não é uma galera que se contenta em ir lá, votar e é isso, sabe?
uma galera combativa, assim, como eram os militantes de esquerda antigamente, combativos, de fato, essa galera é uma militante de direita, de extrema direita, combativa, que vai à rua e mata pessoas, de fato. Não todo mundo, evidentemente, mas que estaria disposta a ir à rua defender que a eleição foi eles vivem falando que a eleição não é confiável. Eu tenho certeza que essa galera tem pretensão de fazer isso. No dia seguinte à eleição tem pretensão de ir às ruas, de falar que a eleição não é justa. E eu acho também que o Bolsonaro, vamos supor, que o Ciro hoje tem uns 10% do eleitorado, mais ou menos, um pouco menos, 8%. Mas existe uma possibilidade muito clara chegou muito perto da eleição ali, e o Ciro não cresce, da galera que vota no Ciro, que é majoritariamente de esquerda, né, centro-esquerda, mas é de esquerda, perceber que eles estão fazendo uma besteira, né, de votar no Ciro, que é tirar a possibilidade do Lula se reeleger no primeiro turno. Se essa galera, uma parte dessa galera, 4, 5%, ter esse insight e na hora H ali trocar de voto e ir pro Lula, porque pro Bolsonaro não vai, mas pro Lula vai, pode ir, né? E daí o Lula de fato conseguir se eleger no primeiro turno, daí eu acho que as coisas serão ainda mais graves, porque eu acho que daí fará com que essa gente, né, inflamada pelo Bolsonaro, saia à rua, porque daí eles vão falar a coisa assim, como assim a gente perdeu no primeiro turno, sabe? Como assim Lula ganhou se nenhuma pesquisa tava falando isso, sabe? Se as pesquisas estavam, daí eles vão usar as pesquisas a favor deles, já que eles usam de acordo com a necessidade, né? Quando a pesquisa diz o que ele quer, daí beleza. Mas eu acho que sim, que se o Lula, se houver essa transferência de votos, que é possível, infelizmente eu conheço gente que votará no Ciro, não vou entender, mas eu conheço, mas que são pessoas que pensam assim, tipo, se tiver nessa situação que tá hoje, no dia anterior à eleição, eu vou trocar de voto, sabe? Então, se isso acontecer de fato e o Lula ganhar no primeiro turno, daí eu acho que vai ter uma pressão na rua muito grande. E daí é um clima muito tenso que acontecerá na rua, porque provavelmente a esquerda também sairá à rua para defender o governo eleito, no caso. E esse é um ponto interessante. Agora, outro ponto interessante são as movimentações que começam a acontecer por aí e que eu, sinceramente, não esperava muito, a favor da democracia. Assim. O primeiro ponto é que tem vários grupos empresariais, tipo a Fiesp, que já declararam apoio não declaradamente assim, apoio ao Lula, mas falaram coisas do tipo não vamos nos opor a uma vitória do Lula, etc. Entendeu? Então, tipo, num discurso já bem mais democrático. Isso me surpreende porque a Fiesp, em 2016, foi um dos principais agentes do golpe, né? Foram eles que lançaram quase falei uma palavra aqui, aquela porcaria daquele pato amarelo que eles inflamavam na Avenida Paulista e tudo mais. Com a ideia de não vamos pagar o pato, essas baboseiras todas, né? Então a Fiesp, por exemplo, foi um agente muito grande do golpe de 16. E agora eles estão se colocando a favor da democracia, né? E isso indiretamente é um apoio ao Lula nesse caso. Tem também, recentemente foi feita uma carta de empresariados, banqueiros no Brasil, contra o golpe, né? Então esses banqueiros tipo Itaú, Bradesco, pessoas ligadas ao Banco Central, mas escrevendo uma carta, publicando um documento contra as falas e ações golpistas do Bolsonaro, porque eles entendem que de fato existe uma grande chance do Bolsonaro recusar-se a sair da cadeira de presidência caso perca a eleição. Isso é um troço bastante surpreendente, que a gente está falando de banqueiros, a gente não está falando de professores, a gente não está falando de agentes da saúde pública, a gente está falando de banqueiros. Então, e são banqueiros muito grandes, sabe? Banqueiros com muito contato internacional e tudo mais. São pessoas politicamente e economicamente, evidentemente, muito fortes. E recentemente também, isso não foi lançado ainda, mas já tem vários podcasts sobre isso, entrevista e tal. O pessoal do direito, né, juristas, mais especialmente ligados ao direito da USP, lançará uma carta ao brasileiro e à brasileira dia 11 de agosto, que é uma carta muito parecida com o que eles fizeram em 1977, que eles defendiam naquele momento o fim da ditadura militar e a volta da democracia e tal.
Essa carta já tem mais de 100 mil assinaturas, né? Chico Buarque, artistas, atores, etc. Além dos juristas que escreveram a carta em si. Então é um movimento muito grande pela democracia brasileira, o que mostra com que, de fato, teme-se muito, de uma maneira muito intensa, esse ar golpista do Bolsonaro. Porém, falta um agente, né? Que são as Forças Armadas. Né? Eu, Danilo, não acho que as Forças Armadas sejam democráticas. Acho que eles mantêm ainda aqueles sonhos ditatoriais. Tal. Só que as Forças Armadas também são muito estratégicas, são militares. Né? Então, se eles veem que não tem apoio nem de empresário, nem de jurista, nem internacional, né, dos Estados Unidos, nem de nenhum outro país internacional, há um golpe, eu acho que eles não vão seguir essas loucuras bolsonaristas. Só que a ideia que o Thiago falou há pouco, eu acho que é a ideia mais correta, assim. Foi uma ideia que eu ouvi uns 2 meses atrás, num podcast da Globo, o assunto que um filósofo falou, que o caminho que eu acho que é mais possível, é exatamente o que o Trump fez, é questionar a eleição, né? Falar que ela foi ilegal, que é uma manipulação, que ele é uma vítima do sistema eleitoral brasileiro, que não é algo confiável e tal. Vai fazer aquele circo ali, vai inflamar as pessoas para ir para a rua, especialmente em Brasília, creio, mas nas capitais São Paulo, Rio de Janeiro e tal, mas especialmente Brasília, já que é a sede do governo. E vai fazer aquele circo todo exatamente igual o Trump fez. Daí é um problema, porque assim, uma coisa é ele falar o que a população deve fazer. Outra coisa é o que esses fascistas vão fazer. Uma vez em Brasília, vocês não vão tentar invadir do lado, né? E a violência que pode gerar também de confrontos e tudo mais. Isso eu acho que é assim, muito perigoso o que ele vai mandar os seus seguidores fazer, o que de fato acontecer. Eu acho que a violência vai tomar conta nesse período. Agora, eu acho que isso vai ser parte de uma estratégia também para, como o Thiago falou, para desestabilizar o governo que se iniciará, né? Que é basicamente o que aconteceu agora, né? Com o governo do Biden nos Estados Unidos. Né? Até porque, assim como nos Estados Unidos, do Brasil, a maioria do Congresso e do Senado é conservadora. Né? Então, para o Lula conseguir governar, ele vai ter que usar muito do seu jogo político, do seu jogo de cintura, para conseguir dobrar essa base conservadora. Embora, daí uma coisa boa para o Lula, imagino, que essa base conservadora brasileira ela é muito mais interesseira do que de fato ideológica. Né? Então, eu acho que o Lula tem a capacidade de conseguir dobrar esse centrão brasileiro por questões de interesse político e financeiro e tudo mais. Nos Estados Unidos a situação é um pouco diferente, porque os republicanos são mais fiéis ao pensamento de direita, né? Ao pensamento neoliberal e tudo mais. Então lá eu acho que tem uma diferença um pouco clara dessa fidelidade à forma de pensar, né? Os democratas são mais progressistas e tal. E verdadeiramente progressistas, assim como a republicana é verdadeiramente neoliberal. Então acho que tem uma diferença que o Lula pode se aproveitar. Mais que o Bolsonaro, eu acho que o caminho golpista do Bolsonaro é esse, é fazer um circo quando perder a eleição, fazer desmerecer o resultado. Eu não acho que ele vai chegar a não aceitar a saída da presidência. Ele vai sair. Mas ele vai fazer aquele circo, inflamar as pessoas para ir pra rua, etc. E uma hora sai, beleza. E outro problema que o Matheus, que participou com a gente várias vezes também, que é um dos fundadores do podcast, falou também que é uma grande chance dele passar um monte de coisa absurda, assim, tipo o marco das terras indígenas, por exemplo, para entregar o Brasil mais ainda em frangalhos, porque daí o Lula ia ter que se esforçar muito para conseguir voltar à situação que era em 2014, sabe? Ou 2015, 2016. Muito mesmo. E talvez nem consiga, né? Justamente para daí voltar em 2026 como um salvador da pátria. Esse eu acho que é o principal caminho para o golpe. O que me assusta, porém, é a galera na rua, né? São os bolsonaristas na rua. E isso eu acho que vai causar muita violência, morte e tal. Isso que você, Thiago, falou há pouco das 2 mortes, acho que vai... A gente conhece a história do nosso país, a gente sabe que esse pessoal aí não largou sem atirar.
E claramente as coisas vão só piorar. E as coisas cada vez mais vão piorar conforme for chegando mais próximo da eleição. Esse ano, assim como há 2 eleições atrás, eu vou trabalhar como mesário de novo. E assim, há 2 eleições atrás, as coisas já estavam meio tensas, tá ligado? Já tinham pessoas que entravam na sala pra votar e já ficavam assim, isso aqui é manipulado, não sei o que lá. Eu peguei o caso de um cara que tava tentando votar no Bolsonaro pra governador do estado de São Paulo, tá ligado? Então assim, né? E o cara falou, não, essa máquina aqui tá me roubando, não sei o que lá. Quando chegar essa eleição agora de 2022, quando for o dia da eleição, o bagulho vai estar tenso demais, tenso. Não discordo que possa haver agressão dentro dos locais de eleição, a polícia tendo que agir de forma mais violenta mesmo para conter essas pessoas. Tem um outro ponto também que eu acho interessante, desculpa te interromper, é em cidades pequenas. Eu vi recentemente alguém falando isso, não lembro quem, que o medo de que em cidades pequenas os bolsonaristas se organizem para forçar a população a não votar no Lula. Mesmo que não seja votar no Bolsonaro, mas não votar no Lula. Porque parece idiota isso, porque assim, uma vez você tá lá dentro, você tá lá dentro. Vai ficar ninguém com vai medo, saber não vai querer votar no Lula. Mas vai falar isso pra senhorinha de 90 anos, sabe? Evidentemente. Sim. Até porque não é só aquele dia, é a vida da pessoa numa cidade, né? Então é muito complexo isso também. E essa violência de intimidação é muito complexo. E o outro ponto que seria bom a gente conversar também é a polícia. Sim. Porque a polícia, ao longo desses 4 anos, se mostrou cada vez mais bolsonarista, especialmente militar. Né? Então, como que a polícia vai reagir nisso? Vai haver um motim? Porque a polícia, embora seja militar, ela não é tão hierarquizada assim quanto a Força Armada. Né? Então, cara, eu acho que... Como é que você acha que a polícia vai reagir nisso? Ao meu ver, eu acho que ela não vai reagir da forma que o Bolsonaro quer que reaja, no sentido de tipo, não, vamos deixar acontecer a parada e vamos fazer um montinho e tal. Eu acho que ela vai continuar sendo o que é hoje, tá ligado? Tipo assim, o cara tentar fazer alguma coisa, tentar roubar uma urna, tentar fazer uma coisa, o policial vai lá, vai prender o cara, vai fazer o que tem que ser feito, mas não da forma que a gente sabe que a polícia pode fazer, entendeu? Ser mais severa e bater no cara e nem a gente sabe o que acontece nas periferias de São Paulo e do Brasil, né? Mas eu acho que não vai haver um motim por parte da polícia no dia da eleição. Acredito que não, né? Até porque, seria um tiro no pé também, porque aí deixaria muito claro que a instituição, ela tá a favor de um golpe, né? Eu fico um pouco... Eu também acho que não, mas isso eu acho que é muito racional, assim, porque tem um problema dessa galera. Assim, grosso modo, eles são fascistas, né? Tanto o Bolsonaro como os seus seguidores, né? E tem muito militar que segue ele, né? Sim. Então, acho um caso ou outro de outro policial, eu acho isso. Mas pode acontecer, especialmente mais policiais... Principalmente policiais que estiverem de folga soltando da instituição em si, vão acabar presos. Então acho que isso pode gerar uma violência também. É uma eleição que eu sempre deixei muito claro o que eu penso assim, né, em eleições. Sempre Mano, você tá me a gente tava gravando esse podcast, tô ficando com cada vez mais medo de ser mesário nessa eleição, tá ligado? Se alguém tentar vir pra força física, dá pra trocar, mas se o cara tiver armado, eu falo assim, não, eu voto no Bolsonaro aqui, ó, 17, parça. É 22, né, mudou. Não vai poder mais usar a musiquinha 17, do Bolsonaro é 17, Bolsonaro é Sul, Bolsonaro é Nordeste, acho que é isso, né? Não vai poder mais usar essa riminha. Então, eu acho que esse bloco finaliza por aqui, né, cara? Eu não tenho muito mais o que falar. Eu acho que a gente resumiu bem o que a gente pensa sobre o futuro do golpe, né? Eu acredito que vai ser uma instabilidade política durante 4 anos do governo Lula. E para 2026 o Bolsonaro voltar falando, olha, eu posso resolver isso aí. Sim. Ele vai voltar com um discurso de contra o sistema, né? Então, tipo, eu imagino que ele vai entregar o país em frangalhos
Sim, sim. E dentro de um circo, com a galera na rua, muita violência, então a passagem de poder vai ser assim. Sim. Provavelmente ele não vai na passagem de poder, né? Não vai entregar a faixa pro Lula e tal. Não vai fazer esse rito democrático, né? Então ele vai entregar um país muito difícil de governar e o Lula vai ter que se matar para conseguir chegar no mínimo que a gente estava antes. E isso fará com que o Bolsonaro se coloque como salvador da pátria. Eu acho que é um como é que eu posso falar? É um roteiro muito claro, assim, que é esse golpe mais a longo prazo, assim, né? Não um golpe clássico. Então, pessoal, agora nós vamos entrar nas dicas culturais, né? Eu vou iniciar. A minha dica cultural não tem nada a ver com o assunto que nós tratamos aqui. Eu assinei há pouco tempo atrás a PSN Plus, né, no PlayStation 4, o modelo Extra, que te dá direito a vários jogos. E eu baixei novamente Red Dead Redemption, eu não sei pronunciar, Red Dead 2, né, que é o prequel do primeiro Red Dead, e é um jogo que se passa no faroeste, né, dos Estados Unidos, ali no final do século XIX, né, 1880 e pouco, né, o segundo jogo passa em 1911, e é um jogo muito bom, assim, eu já joguei uma vez, só que a primeira vez que eu encerrei o jogo, eu encerrei ele, o meu personagem com uma índole muito duvidosa, então não foi, porque o jogo ele tem vários finais, né, e o final do meu personagem não foi um final tão glorioso, e dessa vez eu quero fechar ele com uma índole muito, muito boa, pra ver como que é o final da índole boa, né. Então eu tô jogando e tal, e é um jogo muito imersivo, o jogo é muito bonito, parece que você tá jogando, parece que você tá assistindo um filme de faroeste, e é um filme, e é um jogo que ele remonta algumas partes dos Estados Unidos, né, o sul dos Estados Unidos, uma parte do oeste dos Estados Unidos, e é um jogo sensacional, o Rockstar não erra, e é isso. Muito bom. Você vê que o Thiago tá numa fase agora de uma moralidade mais alta, assim, né? Ele não quer ser. Eu não quero ser um fora da lei. Pessoa. Exatamente. O Thiago tá amadurecendo. As minhas dicas culturais são todas em relação ao episódio e todas de podcast, porque eu sou uma pessoa que só consome notícias hoje em dia só com podcast. Já larguei TV e já larguei o que eu lia muito antes, jornal online, né? Mas hoje em dia tem que assinar tudo, me irrita, eu vou pro podcast. Então, o primeiro que eu vou dar de dica cultural é um episódio nosso, do dia 22 de março de 2021, ou seja, há mais de um ano atrás, que a gente, quase um ano e meio já atrás, né? que nós já, como eu, o Thiago e o Matheus somos à frente do nosso tempo, nós fizemos um podcast com o nome Haverá Golpe, ou seja, um ano e meio antes dessa crise que a gente vive hoje, a gente já estava perguntando e debatendo sobre isso. Então, mérito nosso, vocês, por favor, escutem. Inclusive, o Thiago vou pedir para ele ao vivo aqui, para ele colocar no YouTube. Irei colocar. E também eu vou colocar outros episódios nas minhas dicas culturais, o podcast da Renata Lopretti, jornalista da Globo, o assunto. E daí gente de esquerda e de direita vai comentar assim, mas a Globo manipula as pessoas. É verdade, a Globo tem uma linha editorial, assim como todas as outras têm, né? Que basicamente é de acordo com o assim. Mas se você é uma pessoa adulta, também manipula vocês, caras. Isso aí. Mas se vocês que estão escutando são adultos, vocês já deveriam saber ler isso, né? Saber ouvir uma coisa e falar assim, essa informação não é tão pura assim. Tá falando de algo de uma forma um pouco tendenciosa. Eu acho que uma pessoa adulta com acesso à internet deveria conseguir separar o joio do trigo. Especialmente pessoas que escutam episódios e divagações.
Dentro disso, escutem o episódio lançado hoje, inclusive hoje no dia da gravação, portanto, dia 28 de julho, chamado Não Autoritarismo, em 1977 e hoje, que é justamente o episódio onde eles mostram, a Renata Lopretti mostra, a Carta aos Brasileiros e Brasileiras, escrita e divulgada em 1977 contra a ditadura civil-militar e em defesa do Estado Democrático de Direito, e hoje em dia mesmo a carta que vai ser lançada em 11 de agosto de 2022, evidentemente, também a Carta aos Brasileiros e às Brasileiras, em defesa da democracia liberal que a gente vive hoje, mesmo que não tão firme assim, e contrária a esse possível golpe, ou aos possíveis golpes do Bolsonaro. E um outro episódio que eu escutei deles também, que eu gostei muito, é o episódio de 20 de julho de 2022, agora recente, A Mentira de Bolsonaro Vista de Fora, que foi a repercussão daquela reunião que o Bolsonaro convocou com os consulados de vários países aqui no Brasil, para ele que o Bolsonaro justamente falou sobre a eleição brasileira e tudo mais. E foi muito interessante esse episódio, muito bom, uma análise muito boa sobre isso, mas muito interessante e engraçado sobre esse dia. Não sei se você viu, Thiago, que ele tem a reunião lá com os embaixadores e tal, né? Daí ele acaba a reunião, né? Quando você faz um discurso para alguém, uma plateia, especialmente em embaixador, você espera que a galera aplauda, né? Daí ele terminou, ninguém aplaudiu. Ele ainda falou não sei o que lá, daí ele falou assim, agora terminou. E ninguém aplaudiu. Isso foi bom, sabe? Ele é muito Mano, você tem que assistir The Office. Se você vai assistir The Office, você vai ver o Bolsonaro em todos os episódios, velho. Vou assistir, velho. A dica cultural para o Danilo. Fechado. Então, gente, as minhas dicas culturais são essas. O Thiago já passou a dele também. Gostaria de jogar esse jogo também, mas eu não tenho PlayStation. E é isso, pessoal. Por mim, acaba aqui. Tem mais alguma coisa pra falar, Thiago? Fechado, então. Então a gente volta aqui a 2 semanas, provavelmente com o Fafá de volta. E é isso. Beijo na nádega esquerda. E é isso aí, pessoal. Terminou. Tchau. Não tem nenhum tchau, Thiago.